O cristão pode fazer uma fezinha, mas na loteria? O cristão pode apostar? Curta, comente, se inscreva, porque eu aposto que você não vai se arrepender. Bora para mais um vídeo. Jogos de azar, loteria, apostas e por aí vai. O que a Bíblia tem a dizer? O cristão pode fazer parte dessas coisas? Olha, não há uma passagem explícita falando sobre isso, mas há princípios bíblicos que eu acredito nos levam para longe desse tipo de coisa. Então vamos falar de alguns princípios bíblicos que nos levam para longe dos jogos de azar, das apostas. Primeiro, a cobiça é condenada na Bíblia. Paulo disse o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. É impressionante como que muitos crentes têm dificuldade de interpretar essa passagem bíblica que é muito clara. O texto é muito claro. Quem quer ficar rico cai em tentação. A interpretação é: quem quer ficar rico cai em tentação. Paulo está advertindo sobre o desejo de ficar rico. Ele está condenando a cobiça. E, é claro, mas os ouvidos, que têm ouvido mais coaches do que Paulo, esses ouvidos dizem assim: não. Quando Paulo disse que quem deseja ficar rico vai cair, ele não quis dizer que quem deseja ficar rico vai cair. A riqueza é uma enorme bênção. E nós, protestantes, não vemos as riquezas de maneira negativa. Em Gênesis, quando Deus cria a matéria, a riqueza, pois esquece, sabe, o papel que você tem na mão aí? Papel moeda? Dinheiro mesmo, gente, é a riqueza que nós produzimos. Então, Deus cria o ouro, a prata, o gado, enfim, todas as riquezas materiais. E o que Deus diz sobre elas? São boas. Ou seja, não é nem neutra. A riqueza é uma coisa boa, boa em si mesma. Mas é óbvio, o ser humano maligno pode transformar a bênção em maldição. Então, ser rico, de forma alguma, é pecado. Mas a Bíblia fala sobre a cobiça. E eu precisaria de um vídeo inteiro, uma pregação inteira, só para explicar isso de maneira mais profunda. Mas enfim, a perspectiva bíblica em relação ao dinheiro não é negativa. Porém, o dinheiro não é alvo de vida. O dinheiro deve ser um acidente, um belo acidente, mas não o grande alvo, destino, nosso grande... esse é o meu parâmetro pelo qual eu vou viver, meu objetivo maior de existência, como é o objetivo dos ímpios. O alvo do crente é ser honesto, é servir a sua família e ao próximo. E quando ele age assim, o dinheiro vem, é uma bênção, mesmo que venha muito dinheiro. Mas quando você coloca o dinheiro como alvo de vida, ele pode vir a ser ele se transforma numa maldição. Quando o seu sonho maior é ser rico, você vai negligenciar a sua fé, a sua família, disse o apóstolo Paulo. E nem a desculpa de eu quero ficar rico pela minha família, nem isso sacraliza o que Paulo chama de cobiça. Pois justamente em nome de ficar rico, e pela família, que muitos homens abandonam a sua família e tornam-se pais ruins e nada presentes. Então, quer ver, ó, um pastor, ele pode querer ser rico? O que você acha? Eu não estou dizendo que você não pode ser rico, tá? Mas vamos falar do pastor. O que você acha de um pastor que tem como alvo ser rico? Não pode, né? E você? Você também não. Deus não tem duas leis. Se um pastor, por desejo de ser rico, ele pode acabar negligenciando a verdade por amor ao dinheiro, você também. Então, mais uma vez eu vou dizer, não é pecado ser rico. Então você tem que entender isso. Paulo está debatendo aqui a questão da cobiça. Olha, um grande exemplo que eu cito sobre isso é Salomão. Salomão, Deus pergunta, o que você quer? E ele diz, Senhor, me dá sabedoria para servir o meu povo. Tá vendo? Esse é o objetivo do nosso trabalho. O objetivo maior do trabalho não é a riqueza. Isso deve ser um acidente. O objetivo é servir a nossa família e também o próximo que se utiliza do nosso trabalho. Então isso é fundamental. Então em toda a Bíblia o que a gente vê é uma perspectiva, nunca tem isso na Bíblia, corra atrás do dinheiro. Em Mateus Jesus disse que nós não devemos nem andar ansiosos, nem mesmo pelo comida e bebida, ou seja, nem pelas nossas necessidades. Antes buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Então você nota que o foco é sempre a busca a Deus. Isso não negligencia também, isso não anula o fato de que devemos ser poupadores, como o Provérbios declara, de que devemos planejar, de que devemos trabalhar com inteligência, enfim. Aqui eu só quero debater a ideia da cobiça. Paulo está criticando a cobiça. Então eu diria, em primeiro lugar, que os jogos de azar, eles não constituem algo cristão pelo simples motivo de que a única coisa a mover os homens a praticarem esses jogos é a cobiça. Então, o trabalho não visa apenas o dinheiro, mas os jogos de azar visam somente o dinheiro. Vou te dar um outro exemplo de como que o dinheiro ele não é um mal em si mesmo, pelo contrário, ele é uma bênção, mas ele pode se tornar uma maldição.
E assim, nós não devemos buscá-lo, mas quando nós recebemos, ele pode ser uma bênção. Um grande exemplo disso é quando Jesus disse assim, ó, não se coloquem lá na frente quando vocês se sentarem em algum lugar. Não, não se coloquem, deixe que alguém coloque vocês ali na frente. Jesus está usando essa figura apenas como um exemplo para falar sobre honra. Nós não devemos buscar honra. Não é pecado ser honrado, mas Jesus diz que é um perigo quando você busca ser honrado. A ideia com o dinheiro é a mesma coisa. Então é por isso que, em primeiro lugar, o jogo de azar ele se constitui em algo que não é cristão, porque ele tem apenas um foco, a cobiça, satisfazer a cobiça. Não tem ali por trás um desejo de servir o próximo. Então, os jogos de azar não se caracterizam como algo cristão. E essa questão da cobiça, ela é tão central que eu vou falar de outros princípios bíblicos que nos levam na direção oposta aos jogos e apostas. Mas todos esses princípios que eu vou falar agora, eles estão ligados a este aqui, a cobiça. Então, segundo princípio que nos leva para longe dos jogos de azar, nós cristãos, obviamente, enriquecimento sem trabalho. O princípio bíblico para a aquisição de riquezas é o trabalho, é do suor do nosso rosto que nós vamos obter o pão. No livro Pinóquio, que por sinal eu fiz uma resenha aqui, gente, está muito completa. Se você assistir a essa minha resenha sobre o livro Pinóquio, eu tenho certeza, ó, você tem ali tudo que você precisa para dar uma educação espetacular para o seu filho. Enfim, Pinóquio, ele recebe 5 moedas de ouro e é convencido pela raposa e pelo gato a plantar essas 5 moedas no campo dos milagres. E ali, sob a promessa de que em alguns minutos essas moedas se transformariam numa árvore repleta de moedas. Basta dizer que ele foi enganado e perdeu as 5 moedas através da falsa promessa de dinheiro fácil. Então, ou seja, dinheiro não dá em árvore. Talvez seja de Pinóquio a origem da expressão, ou pelo menos está aplicado aqui o conceito com maestria. Os jogos de azar, portanto, não nos parecem algo bíblico porque seduzem aqueles que visam enriquecer sem esforço. E aí já fica a advertência para você que está comprando curso de gente com Porsche que promete que você vai ficar rico rapidamente. Não existe. Não existe. Trabalho, sabe, prosperidade é o resultado de anos e anos de muito trabalho. Terceiro princípio bíblico que nos levam para longe dos jogos de azar e das apostas. A Bíblia adverte sobre o perigo de desejar enriquecimento rápido. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. E primeiro que você já nota aqui, né? Ele não diz assim, ó, como ensinam aí, por aí, os coaches, que você tem que desejar, custe o que custar. Não, não todos, mas alguns, eles pegam na cobiça, desejo de ser rico, tudo começa aí. Eu vi mesmo um coach falando isso um dia. Eu tinha 10 anos e eu sonhava que um dia eu seria rico e tal. Homens de Deus não sonham com isso. Não que seja pecado ser rico, mas enfim. Então note aqui, ó, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Ele não diz o homem com uma visão para o dinheiro. Não. Ele diz o homem fiel é acumulado de bênçãos. Tá vendo? O foco nunca é o dinheiro, é a fidelidade, é a honestidade, é o amor ao próximo. Mas enfim, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Mais uma vez a história do Pinóquio. Na história, o boneco de madeira é advertido pelos larápios a plantar a moeda, a sair dali e voltar depois de 20 minutos para obter uma multidão de moedas. Os jogos de azar são exatamente assim. O que a Bíblia e o bom senso nos mostram é que riquezas são construídas durante toda uma vida. Agora, os jogos de azar, eles ignoram esse preceito e prometem riqueza rapidamente. Gente, olha, eu falo isso pro meu filho todo dia. Filho, não coloque o dinheiro como alvo de vida. Coloque como alvo ser bom em alguma coisa. Porque ao ser bom você vai estar servindo as pessoas. Esse é o grande objetivo do trabalho. Por meio do nosso trabalho, nós vamos solucionar um problema. Nós vamos realizar um sonho. Por exemplo, vender um carro, você trabalha na construção de uma casa. Não é uma parede que você está levantando, é a construção de um sonho. Então eu falo isso pro meu filho sempre. Não preocupe com dinheiro, isso é coisa de gente medíocre. Preocupe-se em ser hábil naquilo que você faz, para que assim a sua vida seja a solução do problema de alguma pessoa. Então use o seu trabalho dessa maneira para servir a sua família e ao próximo. E assim, para que você seja bom em algo, você vai ter que fazer isso, olha, durante dias, anos e anos e anos. E aí um dia, se você for muito bom, poupar, planejar, entender, obviamente, como funciona o dinheiro. Se você não for consumista, é bem provável que vai nascer uma árvore com dinheiro. Depois que você a regou por muitos anos, ela vai crescer. Mas os jogos de azar não respeitam esse tempo de plantio e de colheita. Eles prometem a colheita imediata. Por isso, é algo que não tem muito a ver com a Bíblia e com o bom senso.
e por isso tendem a nos levar à pobreza. Quarto princípio bíblico que nos levam para longe dos jogos de azar. Enriquecimento fácil costuma vir com pobreza fácil. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta, a força do trabalho terá aumento. Então, note isso, olha, aquele que ajunta, então não é pecado ajuntar, mas a força do trabalho. Esse é o meio natural para prosperarmos. Lembre-se sempre disso, pelo amor de Deus. Não tem outro jeito para que você prospere. É levantar cedo e fazer isso durante longos e longos e longos e longos anos. Tentar melhorar a cada dia nas suas habilidades, melhorar como ser humano. Esse é o princípio bíblico. Este é o princípio bíblico, esse é o princípio de sabedoria enaltecido por Provérbios e parece aplicar muito bem, né, a ideia dos jogos de azar, que não tem nada a ver com isso, né? Ou seja, nos jogos de azar, o dinheiro vem facilmente e vai facilmente, é o que o Provérbios está declarando, né? E isso também vale até para filhos, né? Quando você dá de mão beijada para filho, o que acontece? Eles perdem tudo, né? Expressões como avô fundador, pai gastador, filho mendigo. Costuma ser assim. Aqueles pais que dão tudo de mão beijada, eles veem os filhos perdendo tudo, porque os bens que facilmente se adquirem, facilmente vão embora, declara Provérbios. Então, aquilo que não vem como fruto de suor, as pessoas elas tendem a não dar valor. E por isso, tanto o apostador como o filho que recebeu tudo de mão beijada costumam pôr tudo a perder. Ora, outro elemento que nos distanciam dos jogos de azar é o princípio da própria sabedoria, do bom senso. O nome já diz, gente, jogo de azar. Ou seja, é feito para que você perca. Se fosse para você ganhar, seria jogo da sorte, mas não é. Então, as chances de se ganhar, por exemplo, na loteria, são mínimas. Para efeito de comparação, a probabilidade de uma pessoa morrer em um atentado terrorista durante uma viagem ao exterior é de 1 em 650 mil. A probabilidade de você ser atingido por um raio é de 1 em 30 mil. Sabe qual é a probabilidade de que você ganhe na loteria? 1 em 50 milhões. Além de tudo isso, há algo óbvio também do bom senso, que é o perigo do vício. O vício é pecaminoso. E é por isso também, por puro bom senso, que meu pai, ele sempre deu a ordem em casa: vocês não vão apostar. Nada. Não quero que vocês apostem. O que eu, pela graça de Deus, segui por toda a minha vida. Nunca apostei, nem mesmo uma Coca-Cola, sabe, num joguinho de futebol de amigos. O Senhor nosso Deus, Ele nos ordenou, em Provérbios, a amarrar o conselho de nossos pais no pescoço como um colar. Pela graça e misericórdia de Deus, eu fiz isso, pelo menos nesse quesito aí de aposta. E sabe por que os jogos de azar, eles constituem um perigo enorme em se tratando de vício? Porque se você perde, você quer jogar mais para reaver o que você perdeu. Se você ganha, você fica deslumbrado com o dinheiro que vem fácil e acaba apostando mais. Por fim, apesar de não haver nada explícito falando sobre jogos de azar, o que nos parece ser muito bíblico é que o crente deve fugir dos jogos de azar. O que você achou? Deixe seu comentário aqui. Até a próxima. Deus abençoe.